Acho que a gente podia começar então, doutor, contando um pouquinho por que que a tirzepatida virou esse fenômeno, né, Uhum. mais conhecida como Monjaro aqui no Brasil, né, acabou virando um fenômeno, né. Por quê? O que que aconteceu? E o Ent que que é, né, também para esclarecer para quem não sim. conhece ainda. Então, Carol, a gente tem hoje, né, o cenário mundial tomado por uma pandemia, a gente pode dizer, de proporções globais, né, chamada obesidade e sobrepeso, né. Então o ganho de peso na população mundial vem acontecendo, assim, de uma maneira progressiva, né, e quase que homogênea na maioria dos países, né, principalmente nos países ocidentais, né, a gente tem aí um estilo de vida que se instituiu, assim, que vem cada vez mais determinando o aumento da obesidade, né. A gente tem números, assim, que sejam que a gente pode chamar de catastrófico, né, o cenário, né. No Brasil, por exemplo, hoje a gente tem 62% da população adulta com sobrepeso, né. Nossa, Então com uma e já estão bastante sobrepeso coisa, né. sobrepeso Sim, e ou obesidade. Então, já passaram a linha do sobrepeso, né. Isso é alarmante, né, porque junto disso, isso não é só um dado, né, junto disso a gente pode inferir o quê? Que a gente tem uma mudança no estilo de vida, na relação que, né, que as pessoas têm tido com a alimentação, com a atividade física, com os hábitos, né, que até então vinham fazendo parte da vida de todo mundo, mas mais do que tudo, né, a gente vem aí projetando, né, novas doenças surgindo, né, então o impacto que a causa, né, obesidade pode vir trazer, né, na vida da população. Então acho que é isso que tem que ser, né, que tem que ser pensado, né, que tem que ser colocado em perspectiva. A gente nunca teve tantas crianças com sobrepeso também, né, ou com obesidade. E o que que isso está nos dizendo? Que daqui 30 anos vai aumentar o número de pessoas com hipertensão, com diabetes, com câncer, porque a obesidade, né, ela já é taxada, classificada, vamos usar esse termo, né, ela é classificada pela Organização Mundial da Saúde como uma doença. E mais do que isso, ela é a doença que mais causa doenças no mundo, né? É. Se a gente pegasse, ó, causas de morte no mundo, né, mortes não violentas, a gente tem eventos cardiovasculares agudos, né, então AVC e infarto, câncer, né? Essas duas coisas estão diretamente relacionadas à obesidade, né? A obesidade ela vai levar em algum momento eh, o paciente a ter pelo menos a possibilidade, né, muito aumentada de ter um AVC, de ter um infarto, de ter um evento tromboembólico, de ter uma coagulopatia, né, de ter eh, então, a gente vê o desfecho disso, né, para onde está caminhando então a saúde da humanidade, em outras Verdade. palavras, né? sim. E nesse contexto, né, isso que é interessante, né? Então, muito se fala assim de medidas terapêuticas, médicas, de implementação de novas políticas de saúde pública para melhorar a educação da população, né, para tentar ensinar ela e se vê que isso não tem efeito, muito pelo contrário, né? A população caminha para o outro lado. Então, nesse cenário, né, surge uma medicação, né? Surge a semaglutida, né? A semaglutida, o Ozempic, o Wegovy, ela é um análogo do GLP-1. Então, o que que é isso? O GLP-1 é um peptídeo, né? É um hormônio intestinal que tem uma ação direta aonde? No tempo de esvaziamento gástrico, né? No centro hipotalâmico da fome, então, do apetite, né? E na manutenção ali, no metabolismo da insulina por parte do pâncreas. Então, ele trabalha num ponto de vista metabólico, né, digestivo e regulação da fome. Bom, se viu que com essa droga a gente tinha uma melhora, né, da performance, né, dos pacientes, uma melhora dos sintomas, ou seja, uma melhora do metabolismo da insulina, né, então levando assim a um tratamento de instituição de um tratamento contra o diabetes. Aí surge a tirzepatida, que é uma medicação, um duplo agonista, né? É um análogo desses dois peptídeos. Ele vai ter uma ação sinérgica, né? Hum, O GIP, que é esse novo peptídeo, né? Essa nova incretina que foi adicionada, ela potencializa a ação do GLP-1. Hum. Sozinho o GIP não faz nada, uhum. mas
junto com a GLP-1, o GIP ele potencializa, então ele dá mais saciedade, né? Então, para aqueles alimentos palatáveis, né? Que a pessoa gosta de comer, que não tem um potencial de nutrição, uma taxa de nutrição zero, né? Então, a pessoa vai lá e vai comer um doce ultraprocessado, é o quê? Aquilo tá mexendo direto no hipotálamo da pessoa, né? E o GIP, ele é o diferencial do tirzepatida? Isso? Isso, então, como ele é um duplo agonista, além da semaglutida, né? A semaglutida é um análogo GLP-1, então a gente tem a tirzepatida que adiciona, então, um outro análogo, né? Adiciona um outro potencial de a gente mexer num receptor GIP. Então, a gente tem um efeito sinérgico, um efeito que é multiplicador, né? Então, a gente tem uma melhora do tempo de esvaziamento gástrico, o paciente fica mais tempo com o alimento dentro do estômago, né? Ele tem uma melhora do metabolismo da insulina. Então, a gente não tem, assim, ó, picos de glicemia, né? Não tem aqueles picos de insulina, né? Já no Ozempic tinha isso. Ele te deixava o Ozempic até ele lidava bem com essa questão, né? Mas ele, ao passo que ele tinha efeitos colaterais que iam se somando, né? Porque ele tem uma os colaterais são mais chatos, né? Os colaterais são muito mais presentes e mais intensos, né? Por quê? Porque ele acaba lidando um pouco ali no metabolismo do cortisol, né? Da dopamina. Então, ele não fica só naquilo, né? O GIP, por ele potencializar a ação do GLP-1, se torna muito mais intenso, então, né? Então, quando a gente fala assim de inibição do apetite, diminuição do apetite, ele é mais eficaz. Então, ele é mais eficaz em tudo, né? Ele é um efeito que é somatório. O tempo de esvaziamento gástrico é maior, né? Então, a gente tem isso, uma melhora metabólica mais interessante, mais intensa, né? Então, o pâncreas, ele acaba tendo, assim, essa ajuda, né? Então a pessoa se beneficia muito dessa liberação de insulina. Dito isso, então, a gente começa a observar, então, que não é só na perda de peso que a gente tem, né, uma interferência, né, um mecanismo de ação, mas também em outras coisas, no que diz respeito do ponto de vista metabólico, né? Então a pessoa começa a ter um potencial de desinflamação dentro desse contexto, né? Porque o que acontece? Na pessoa que está com sobrepeso, que está obesa, né, ela tem, e é inerente ao processo de ganho de peso, de obesidade, um potencial inflamatório, né? Um potencial inflamatório contínuo, permanente. Então, a pessoa está 24 horas por dia inflamada, né? Inflamar é bom? É bom quando a gente tem um agente agressor, né? Quando a gente tem uma infecção, quando a gente tem uma bactéria, né? A gente está com... Então, tá com um vírus. Então, é bom que a gente tenha, né? Disponha desse potencial inflamatório. Mas quando o organismo, via de regra, não está doente, né? Não tem um agente agressor, não precisa dessa inflamação. Então, o que acontece? O organismo da pessoa que está obesa, ele está, assim, ó, de maneira geral, trabalhando no talo, né? Ele está sempre em funcionamento máximo, né? Sem descanso. E o que acontece? É como se fosse um motor prestes a fundir a qualquer momento, né? E essa oxidação que acontece de maneira contínua, né? Essa inflamação, ela acaba gerando radicais livres, né? E isso que está ligado a um potencial de desenvolvimento de um câncer, por exemplo, né? Ou da instituição aí de uma doença crônica, né? Da agudização de uma doença crônica, do desenvolvimento de uma doença autoimune, né? Eu tenho, por exemplo, pacientes, né? Obesas, uma paciente obesa que eu fiz, a gente iniciou um tratamento, né? Com a tirzepatida, ela começou a perder peso, ela tratava a fibromialgia, assim, há anos, né? Tinha crises gravíssimas de ter que ir no hospital, não tinha medicação via oral que desse conta. Ia no hospital fazer medicação na veia, ficava em observação para poder sanar as crises de dor. A gente começou o tratamento, ela perdeu 10 quilos, não teve mais crise. Sério? Então, tu vê o potencial que existe de gatilho, né? Numa doença, dentro do contexto da doença autoimune, né? Que Então, eu digo por experiência própria, quando a gente entra numa rotina que não valoriza o bem-estar e a alimentação saudável, o exercício físico, a gente não percebe o quanto isso está prejudicando, né? verdade. Porque tem tantas coisas que acontecem em volta, dormir mal, estresse, ansiedade, tantas outras coisas que acabam, a gente acha que é normal, que é da rotina. E é só perder um pouquinho de peso pra gente ver a diferença, né? Um pouco de peso que a gente
consegue, né, perder, né, seja da maneira que for, né, o paciente isso já repercute em várias coisas, né, e isso também depende, essa intensidade com que isso acontece depende, claro, de outras comorbidades que o paciente possa ter, né, da faixa etária que ele tem, do momento da vida que ele se encontra, né. Então a gente tem aí a mulher, por exemplo, tem dois períodos muito importantes na vida da mulher, né? Que a gente tem aí uma desordem hormonal, assim, que acontece intensa. É o período primeiro, assim, de uma gestação e depois da menopausa. Então, esses pontos são cruciais e determinantes para muita coisa na estrutura, né, da fisiologia da mulher, né? Edu, Então, o paciente está obeso, né, em estado inflamatório, aí tu vai entrar com a tirzepatida. A tirzepatida, por si só, desinflama ou ela, através da mudança comportamental do paciente, que faz ele desinflamar? uhum, Como que separa isso? Porque o ambiente, a mentalidade dele, a partir do momento que ele recebe o tirzepatida, muda, né? sim. Silencia ruído ali e tudo mais. Mas o composto de tirzepatida gera Sim, essa entendi. Isso é uma desinflamação? causa direta, É assim, uma né? causa Uma direta? curiosidade minha também. Assim, quando a gente diz que ela melhora o paciente do ponto de vista metabólico, né? Uhum, Invariavelmente vai haver uma mudança para melhor, né? De várias coisas, uhum, né? Então, o modo como a pessoa lida, né? Com aquela disposição da energia que ela tem na alimentação, né? uhum. E como ela acaba estocando ou tendo disponibilidade dessa energia, vai ditar muita coisa, né? Vai Sim. ditar a produção, como é que é a produção hormonal, e dentro desse contexto a gente pode falar de neurotransmissores, por exemplo. Uhum, Né? A gente tem dopamina, serotonina, endorfina, né? Então são coisas que indiretamente vão levar a isso, né? uhum, E claro, né? A gente tem também a melhora do padrão do sono, né? A tirzepatida, ela é ótima, assim, ó, para a gente melhorar e tratar a apneia do sono, por exemplo. Né? Então, assim, às vezes o paciente, ele acorda cansado já, né? Ele já começa o dia, parece que, né, só fechou o olho e abriu, não tem descanso, né? Por quê? Porque esse metabolismo, ele tá funcionando, né, ininterruptamente. uhum, Então, ele já acorda cansado, né? Ele já vai para o trabalho cansado, a produtividade dele não é a mesma, ele briga com, né? Então, a relação interpessoal dele já não é a mesma, né? Ele não tem... Então, tanto é que é factual isso, né? A gente inicia um dos nossos programas, o paciente vem assim, uma semana depois, 2 semanas, doutor, olha só, e nem começou a perder peso, né? A pessoa perdeu 3 quilos, 4. uhum, Doutor, não sei o que está acontecendo, eu tô, né? Tá melhor, as coisas estão melhores, né? Então, tá produzindo melhor no trabalho, parou de brigar com os filhos, né? Tá se relacionando melhor com o cônjuge. O que está acontecendo? Tá dormindo melhor, né? Tá- Começou a ter mais critério na hora de selecionar o que vai comer, uhum. né? Então, a gente tem, assim, uma carga de conservantes, de ultraprocessados, que a gente, né, exime, né, o metabolismo da pessoa de ter que passar por aquilo. Então, é claro que isso tudo indiretamente vai atuar em conjunto, né, para ter essa melhora metabólica, né? Quando a gente diz isso, metabólica, a gente está falando do funcionamento, da fisiologia, né? E aí a gente está falando também, né, da diminuição da ansiedade, né? Então, às vezes, assim, uma depressão. E tu, Guilherme, me conta um pouquinho qual que é a tua visão como personal, né? Dentro Uhum, da academia, o que que tu tem visto com relação ao uso da Monjaro, da uhum, tirzepatida? Qual é a tua visão sobre esse assunto? Me conta um pouquinho. uhum. Então, eu tenho a minha visão pessoal e tenho o que eu recebo Uhum. também, e o que eu observo que está também nas convicções do pessoal. Às vezes a convicção é certa, às vezes errada, mas a minha. Para mim, a tirzepatida, ela entrou não só como via de conhecimento, já estudo ela já há um bom tempo, mas também na prática utilizo tirzepatida. Então, consegui aliar teoria e prática. Isso me deu uma bagagem, né, uma autoridade para trazer detalhes sobre o medicamento na prática, para mim, para os meus alunos, como que eu vejo, mas é um medicamento fantástico. Por quê? Ao que tudo indica, né, já foi feito todos os estudos e bem robustos, é um medicamento muito seguro, né?
Existem colaterais, mas são colaterais totalmente manuseáveis, né? É possível evitar com acompanhamento, né? O que a gente vê por aí de pessoas que, né, tem muita náusea, vômito, fraqueza, tudo isso é totalmente solucionável a partir do momento que há um acompanhamento. Uhum. Então, eu posso afirmar que, com todos os estudos e na prática, ele é totalmente seguro. E tudo que envolve colaterais ou assuntos polêmicos relacionados à terceira partida é por mau uso. Essa é a questão. Então, eu fiz questão de gerenciar o uso de terceira partida de forma que dê uma sobredose ou que espace mais, espace menos, para ver como que funcionava. Eu queria entender o que que essa galera fez de errado para Deu tão ruim. porque é um medicamento tão maravilhoso. A partir do momento que ele é bem feito, com acompanhamento médico, com treinamento adequado, com a nutricionista cuidando da dieta. Então eu senti que é exatamente isso, a falta de acompanhamento que gera esses colaterais, né? Então tem uma dose de entrada, uma dose de adaptação, tem a dose efetiva, que é um próximo passo. Então tudo isso tem um momento para fazer esse ajuste, tem a quantidade de ajuste. Existe também o papel da pessoa no processo deste emagrecimento, porque acontece que eu vejo muito. A pessoa utilizou o Monjaro, o terceira partida, ela começa a despencar na balança e ela pensa, nossa, maravilha, era tudo que eu precisava. Então ela não cuida do horário que acorda, não cuida da primeira refeição, vai pro treino, não vai porque ela pensa, se eu ir ou não ir, eu tô secando, então Tô é tudo que eu emagrecendo preciso, tô igual. emagrecendo. Mas em algum momento vai bater na porta, tá, quando é que tu vai parar? Quando é que tu vai... E tu pode ter, inclusive, problemas por caminhar nesse sentido. Tá, ele emagrece muito, só que a pessoa, ela está num estado de, entre aspas, desnutrição. Desnutrição a partir do momento que ela não ingere os minerais corretos da alimentação, baixa a hidratação, porque você também começa a beber menos. E às vezes é imperceptível. E eu vivi isso na prática. Os meus 4 litros de água diário passaram a ser um grande desafio. Mas isso para mim, que vive isso e controla minuciosamente. Imagina uma pessoa que Então, não tu cuida tomou nunca. também a Monjaro? Sim, tô utilizando. Ai, olha que Uhum. legal. E depois eu até vou falar sobre esse processo, o porquê. Pô, o cara é Bacana. seco, já tá. Por que que tu usa? Nós vamos chegar nessa parte, né? Isso aí. Então, eu que sou extremamente metódico, eu consigo perceber. Tô ingerindo menos água. Opa! Ou seja, de forma intencional, eu vou começar a hidratar. Mas uma pessoa que nunca cuidou antes do medicamento, não vai cuidar durante, se ela faz sozinho, sem acompanhamento. Uhum. Porque o acompanhamento, ele gera o quê? Não só o manuseio de doses, mas a instrução comportamental. Ó, tu vai começar a beber menos água, então de forma intencional, tu precisa bater a quantidade de água. Tu vai ter menos fome, mas de forma intencional, tu tem que se alimentar de alimentos específicos. Então a pessoa sem acompanhamento, ela vive e a Deus dará, porque o que importa para ela é o número na balança. Só que a saúde dela tá nota zero, né? Não ingere a quantidade de proteína, tá perdendo massa magra. E as primeiras 2, 3 semanas ela segura a onda. Tá só maravilha. A quarta semana que começa a bater a baixa nutrição, começa a ficar cansada, Tá. fadigada. O treino que ela já não ia antes do medicamento, Sabe que essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Tu sentiu que na academia, pessoas que estão usando reduziram carga, por exemplo, ficaram mais fracas ou isso é mito? isso acontece, mas num grau muito menor do que o pessoal dissipa. Uhum. O grau muito menor seria com acompanhamento, então tu sente uma leve. Tu sente que tá diferente, mas não é nada que impede a alta performance no dia a dia. Nada. Eu mesmo utilizei uma dose mais alta para entender, tá, em que grau isso vai interferir na minha progressão de carga, que é o princípio que gira em torno, quando a gente pensa um físico estético, né? Definição, não só magreza. Vamos ver como é que funciona. E eu, seguindo todo o protocolo de hidratação, eu senti uma leve redução. Uhum. Mas isso porque eu tenho acompanhamento, o doutor cuida de mim, eu cuido do meu treinamento, mas uma pessoa que não tem acompanhamento nenhum, ela vai despencar a energia, né? Então, eu acredito que o medicamento, ele potencializa aquilo que tu é. Se tu é disciplinado, meticuloso, cuidadoso, você vai ser excelente. Então, tu sai do bom pro excelente. Agora, a pessoa, ela entrou no estado ruim. Ela pensa que vai melhorar, mas ela vai piorar. Uhum. Ela só vai melhorar o número na balança. Mas a performance, os relacionamentos dela. Então, coisas assim, vamos trazer que eu ouço, né? O pessoal falando, eu tô mais grossa com meu marido. Eu disse, como fala mais?
tô mais grossa, tô mais impaciente, eu não tenho vontade de brincar com as crianças. E eu fazendo a leitura, né? Olha só o que acontece com quem não tem acompanhamento. Olha só. Então interfere até na família. Interfere no teu relacionamento com o teu chefe ou então com o teu funcionário. Por quê? Porque tá tudo bagunçado. Tu não tá hidratando, tu não tá treinando bem, tu não tá dormindo bem, porque tu tá faltando zinco, magnésio, vitamina B6 que te favorecem a indução do sono e tu não adquiriu porque não tá comendo, porque tu tá colocando toda a tua vida no medicamento. E é esse o grande erro de quem utiliza Monjaro, da maioria das pessoas, sem o acompanhamento. Ela importa o número da balança, mas todo o resto na vida dela A tá pessoa despencando. esquece. Não só a bunda e a coxa e os braços que despencam. Sabe que sobre isso, eu mesmo vi uma reportagem na TV de uma mulher que, acho que ela emagreceu 16 quilos com a Monjaro. E ela tava falando, mas aí eu fiquei muito flácida, fiquei derretida. A sensação era que eu fiquei derretida. Mas aí eu parei de ir na academia, quando eu comecei a tomar, eu não comia proteína nenhuma. Isso. Então, o que acontece? A pessoa acha que é milagre, né? Que vai começar a Acha que é tomar e milagre. resolve a vida. Exatamente. E esse milagre, ela imagina a Gisele Bündchen. Ela imagina alguma figura diz, agora eu vou chegar ali. Só que o medicamento não entrega estética. Não. Comportamento entrega estética. O medicamento, ele te favorece ao comportamento. É isso que a pessoa tem que entender. Eu vou usar o medicamento não para chegar naquele shape. Eu vou usar o medicamento como ferramenta que vai me ajudar a ter a disciplina que eu não estou conseguindo ter. A ter o relacionamento com o alimento que eu não estou conseguindo ter. A ter o autocontrole na frente da geladeira ou na janta, seja lá o ponto fraco do dia a dia, que eu não consigo ter. Então, essa é a mentalidade. Ele é uma ferramenta, mas o medicamento, ele não te dá o shape. Ele te ajuda, ele te tira os ruídos mentais. E também né? o contrário, eu acho que também é verdadeiro, né? Vocês conseguem falar isso melhor do que eu, mas eu acredito que também não é o medicamento que vai te deixar flácida. Também não. Ele não faz isso O sozinho, medicamento, ele É. não entra e diz, agora eu vou te deixar flácido. É. Não. Eu posso só fazer uma pausa aí, né? Eu tava ouvindo o Gui falar e a gente vai voltar nesse assunto, mas eu tava pensando assim, ó, no momento que a gente tem, então, né? Como a gente tava falando no início ali da nossa gravação, no momento que a gente tem a instituição, né, desse caos, né, dessa pandemia global, né, que vem crescendo, que a gente chama a obesidade, né, que a gente vê isso a cada dia, né, a gente tem mais pessoas obesas com sobrepeso em função dos hábitos, em função de, né, de tudo que foi dito. Então, dentro desse cenário, a gente introduz uma droga, né, ao surgimento de uma medicação promissora, né? Uma medicação que faz a pessoa perder peso. E além de tudo, assim, ó, que não tem praticamente contraindicações, né? Porque se a gente for falar assim, ó, contraindicações da tirzepatida, carcinoma medular de tireoide, contraindicações absolutas, carcinoma medular de tireoide, por um estímulo da célula C ali, então a gente tem isso, né, dentro de um ambiente controlado de laboratório, a gente tem isso em cobaias acontecendo, então é uma contraindicação absoluta, né, síndrome da neoplasia endócrina múltipla tipo 2, né, uma condição genética que predispõe ao carcinoma medular de tireoide, então está contraindicado. Pacientes gestantes, lactantes, né, então, e deu, né, é isso, a fatia de contraindicação fica restrita. É super pequena, né? É ínfima perto da população de uma maneira geral. Então, no momento que a gente tem um cenário desses, né, bem estabelecido, uma droga promissora que não tem contraindicações, pronto, né? Está instituída o Monjaro, né? Tá, essa placa, Pode usar, qualquer um essa pode usar. placa tá cravada, né? Tanto é que a gente vê, né? O Gui fez um uso pontual, né, da medicação ali com objetivo, né, off-label, a gente vai falar um pouco depois disso. Mas então, assim, bom, essa droga é maravilhosa, é mesmo, é maravilhosa no que se propõe. Mas esse ponto, né, eu vendo vocês falar, assim, então, tá explicado o porquê que só se fala disso, né? É o porquê que só se fala disso, que só vem pergunta disso, que todo mundo tá falando disso. Assim, ó, é absurdo, é enlouquecedor o que se fala disso hoje. Tá todo mundo falando, né? Sem propriedade ou com propriedade, isso a gente nem coloca, mas só se fala disso, né? Então, no momento que tem uma coisa que só se fala disso, bom, precisamos de opinião de quem
de quem sabe do que está fazendo, né? Então, tem que ter algumas inserções, assim. Então, o Gui falou, ver a medicação como uma ferramenta. Cara, esse é o ponto crucial de tudo, sabe? Esse é o ponto de partida, assim, ó. O paciente chegou, ele já marca com a intenção, ele já sabe tudo da droga, entende? Ele já vem ali, olha, é isso que eu quero para mim, né? Vamos lá, quando é que a gente começa? Quase que ele já vem com a receita pronta para vacinar, né? Uhum. Só assina aqui pra mim, Só, doutor. doutor. Não, deixa eu contar aqui um caso interessante aqui para vocês, né? No mínimo interessante. Eu tenho um paciente veterinário e ele me contou, né? Em consulta, ele iniciou um dos meus programas, né? Que a gente faz de acompanhamento ali na clínica. Ele me contou, doutor, os meus amigos vêm me perguntar se eu posso fazer receita de tirzepatida, de Mounjaro para dar para eles. Olha Então, olha como está popularizado, Disseminado, né? né? Como o Olha só. interesse está assim, ó, aceso no último, né, nível. É o que? É o interesse pela droga, pelo benefício, né? Entre aspas, né? De uma ferramenta, entende? É que nem a gente dizer assim, olha só, a academia emagrece, pessoal, e todo mundo ia enlouquecido para academia. Só que isso já existia antes, né? O que tem que ter? A pessoa não é só ir na academia, é uma coisa, né? É uma mais uma ferramenta, ferramenta, né? é uma coisa que tu tem que ter constância, tu tem que ter disciplina, tu tem que ter o bom uso. Exato. Tem que ter o bom uso. Aí entra uma questão, tem que ter genética, tem que ter dieta, tem que ter, faz com personal, faz sem personal, fica 1 hora na academia ou fica 15 minutos, né? Então, tudo depende do acompanhamento, no fim das contas. Exatamente. É que é uma coisa nova, promissora, mas está sendo mal utilizada pela maioria das pessoas. Por quê? Pela falta de instrução, a falta de acompanhamento. Esse é o ponto, sabe? Esse é o ponto crucial do que a gente deve falar aqui. Essa é a importância do que... É isso que tem que ser popularizado. Sem acompanhamento, a gente tem um processo fadado ao fracasso. A gente tem um processo natimorto. A pessoa, ela tá... O que essas pessoas que pediram receita para esse meu paciente que é veterinário estão dizendo, estão escancarando pra gente? Eu quero só a droga mesmo, né? Não, eu quero é só perder o peso. A pessoa não tá... O que a gente tem que falar? O que a gente tem que pregar, né? E introduzir na vida da pessoa? Tem que ser o estopim, sabe? Tem que ser o início de uma nova vida, né? É isso que a gente deve desencadear na pessoa. Eu acho que vai chegar esse momento, assim como toda nova moda, né? O Mounjaro também é uma nova moda, eu acredito. Por mais eficiente que ele seja, né? Mais efetivo pelo que ele se propõe, mas vai chegar um momento, assim como chegou para todos os medicamentos de emagrecimento, né? Ou toda novidade. Sibutramina, todo mundo limpa das farmácias a sibutramina. Mas chega um momento em que não quero mais. Por quê? Porque não deu certo. Por que não deu certo? Porque a pessoa não alinhou o comportamento, a mente, e fez o principal, que é o uso sem acompanhamento. Então ela errou ali. Aí o Ozempic hoje está praticamente descontinuado, só se usa porque não consegue avançar para o Mounjaro, né? E o pessoal está saindo. Vai chegar um momento em que o Mounjaro vai revelar sua verdade, que ele é uma ferramenta. Isso, Porque as pessoas elas estão idealizando, né? Eu vou tomar agora, eu vou secar, eu vou chegar naquele shape. Só que vai chegar um momento em que todo mundo vai parar de comprar ou vai ter que buscar outras vezes porque ele não vai entregar aquele shape. E a maior prova disso, sabe, Gui? Eu também vejo dessa forma, né? Vai existir um momento, assim, de epifania da população de cair na real, né? Até chegar nesse momento e a maior prova disso é o pessoal já vem, às vezes, assim, ó, eu tenho todos os dias eu atendo 5, 6, 7, 8 pacientes, né? Que visam isso, né? Uma melhora da qualidade de vida, emagrecer, sabe? Melhor estética, melhora da saúde. Às vezes a gente apresenta um programa para eles e eles, doutor, não, assim, a medicação, eu acho que não, porque medicação não deu certo para mim. Calma, tá? Calma. Tu só fez errado, só isso, entende? Só fez errado. Por quê? Inadvertidamente ou advertidamente, né? Sabendo ou não sabendo, só fez uso errado, né? Por quê? Porque pensou que o processo que tu buscava era de perder o peso e não é isso. Né? Eu sempre falo isso, perder o peso, assim, é a primeira parte, é o início do processo. É o mais fácil e óbvio, né, Edu? Então, o que a gente tem que atentar
E todo o nosso esforço, ele converge nisso, né? De instituir um protocolo pensado, né? Um sistema, um método que mantenha a pessoa, né? Com aquele estado, naquele, sabe, naquele estado desejado que ela sempre teve, né? Eu estou falando isso do padrão, então, de uma saúde emocional, eu estou falando de uma saúde metabólica, né? De saúde muscular, da saúde hormonal, da saúde do coração, né? Estou falando de uma saúde sobre um aspecto geral, assim, né? E não só de emagrecer. Né? Porque às vezes a pessoa pega isso, ela quer que o número na balança diminua, né? E coloca a esperança dela, a fé dela, né? O que é a fé? É a certeza das coisas que não se veem, né? Então ela bota toda aquela certeza, todo aquele né? Visualiza aquele futuro em cima de uma medicação, né? E não deve ser assim, não deve. Eu sempre faço, ó, vou falar rapidinho aqui. Eu sempre faço eu conto uma história para os pacientes quando eles chegam lá no consultório. Eu digo assim, olha, tem 2 pacientes que querem parar de fumar, tá? O primeiro deles chega e diz, me diz qual que tu acha que vai parar de fumar, eu digo para eles, né? O primeiro deles diz assim, ó, doutor, vê para mim aí que receita tem, que medicação tem para eu parar de fumar. Esse é o primeiro caso, tá? O segundo caso, a pessoa chega assim, doutor, olha só, eu decidi parar de fumar. Hoje foi o último dia que eu botei um cigarro na boca, né? A minha mulher não aguenta mais o cheiro de cigarro em casa. A minha filha tem asma, ela tá sempre espirrando, tá com falta de ar, só de eu chegar em casa, de chegar perto dela. As minhas roupas estão sempre com cheiro de cigarro, eu tenho que sair toda hora para fumar no trabalho, eu tenho histórico de câncer na família, eu decidi que eu vou parar. Tem alguma medicação que possa me ajudar nesse processo? Quem é que é a pessoa que vai parar de fumar? A segunda opção. Tá na cara que é o cara que é a segunda, porque ele já decidiu, né? Então, quando chega uma pessoa e me diz assim, ó, quase que pede um cardápio, quase que me pede um cardápio dizendo assim, ó, o que que tem aí para eu emagrecer, né? Esse é um ponto. O outro é assim, a pessoa que já decidiu, né? Ela já tá com assim, ó, emocionalmente preparada para o que vai vir, né? A gente coloca algumas condições para poder entrar no nosso programa, ela aceita, porque ela sabe do resultado em potencial que ela tem nas mãos e do que a gente oferece para ela, né? Então é óbvio que tem que ter a decisão, isso é uma ferramenta, bem como tu pontuou, é uma ferramenta, né? Então, acho que o primeiro ponto para a gente começar a usar a droga, começar a falar é que se popularize isso, né, entre todo mundo. Não só se popularize os benefícios que a droga traz, o que ela é capaz de fazer, ela não tem contraindicações, ela é maravilhosa, né, de um determinado ponto de vista, mas também assim que ela é uma ferramenta, apenas isso. Apenas isso. Né? Apenas isso. O protagonista aí dessa peça é o paciente. Eu sempre digo, né? Em qualquer método, quem emagrece não é a medicação, é o paciente. Quem emagrece não é o balão, é o paciente, né? Entende? Então é nesse sentido assim que a gente tem que, acho, Bater mais e frisar mais isso para todo mundo, sabe? Porque o pessoal tá realmente assim, ó, a gente tem uma polarização, né? A gente tem os esperançosos, meu Deus, eu preciso usar isso para ontem, e a gente tem os decepcionados com a medicação, né? Ah, não, isso aí não dá certo. Tá. Então, hoje de manhã, eu atendi uma paciente e ela estava em consulta e me disse, doutor, eu queria tanto que meu sobrinho viesse aqui, né? Ele pesa 130 quilos, ele quer emagrecer, não consegue, né? Só vem ganhando peso. E ele não vem por causa da namorada, né? A namorada não quer que ele venha porque fica dizendo que a medicação é só para, né, para perder peso e ganhar tudo de novo depois. Independente disso, tá? Vamos colocar então assim, ó, olha como se tornou um problema criado dentro mesmo ali, né, do pessoal que não tem um acompanhamento que vai se popularizando, né, em virtude de um mau uso, entende? Que vai sendo passado adiante. Então, olha o problema que a gente tem, então. Então tá, vamos supor então que fosse mesmo assim uma droga fadada, né, ó, ela só vai fazer tu perder peso e tu vai ganhar de novo, tá? Vamos supor. Então a pessoa não vai emagrecer, ela vai ficar com o 130, ela não faz mais nada, né?
Então, desisto. É a mesma coisa a gente dizer assim, olha, então nem faz uma dieta, porque tu vai ganhar o peso de novo. Tu tem o potencial de ganhar o peso de novo. Então nem vai pra academia, porque tu tem o potencial de ganhar o peso de novo. Então, calma, olha só, vamos pensar de uma maneira lógica, né? Vamos tirar aí os nossos pressupostos da nossa cabeça e vamos pensar de uma maneira lógica. Pra te perder 40 quilos, primeiro tu tem que perder 10, depois tu perde 20, depois tu perde 30 e depois tu perde 40. E aí depois a gente trabalha na manutenção. Independente de qualquer outra coisa, a pessoa precisa perder peso. Se ela não tiver um movimento ativo para perder peso, ela só vai ganhar peso. É A verdade. pessoa, para perder peso, ela tem que estar direcionada para isso, ela tem que estar intencionada para isso, tem que existir um grau de intencionalidade dentro daquilo. E isso passa por uma decisão. Né? A pessoa tem que decidir, ninguém vai fazer isso por ela, né? Então a gente tem que fazer o quê? Diminuir a ingesta e aumentar o gasto, né, calórico dessa paciente para poder ter um déficit calórico, ela perder peso. Então assim, ó, vocês conseguem enxergar como isso, a medicação é uma ferramenta, é só isso. Né? E a pessoa está dizendo, a medicação é só uma ferramenta, então eu não vou usar porque eu vou ganhar o peso de novo. Sim, porque tu já está condicionando isso a que aconteça, né? Tu já está pensando. Então, assim, dado esse exemplo, né? O que a gente tem que tentar pensar? Precisa haver, né, um protocolo, precisa existir um método, né? E ele deve ser multidisciplinar. Ele deve ser trabalhado em conjunto, com outras cabeças, com outros profissionais, né? Agindo juntos, em equipe, em sinergismo, para que a gente alcance um resultado. O que a gente faz, então? A gente proporciona, né, para o paciente as melhores condições de temperatura e pressão para que ele alcance um objetivo e para que ele se mantenha lá. Esse é o negócio, né? Nunca foi sobre a medicação só, né? É sobre o processo no qual a medicação pode ou não fazer parte, entende? Mas não é sobre a medicação. Então a pessoa está falando assim, ó, o assunto inicia e se encerra dentro da medicação. Não, eu não vou fazer isso porque isso vai me levar a isso. Sim, então tira a medicação, vamos usar outras coisas então, se é o caso, né? Sim, entende? sim. Então é interessante. Muito bom, Edu. É verdade. E tem um porém também, que a gente estava falando antes sobre a obesidade ser uma doença, né? Muita gente não tem essa noção de que tem pessoas que simplesmente não conseguem, por conta própria, pararem de comer, né? Não consegue. A maioria, né, Consegue. Carol? A gente, tanto é que, assim, ó, essa tecla tem que ser muito batida, sabe? Quando a gente fala assim, ó, a obesidade é classificada como uma doença pela Organização Mundial da Saúde. Isso, assim, ó, às vezes parece que entra num ouvido e sai pelo outro, né? Tá, é uma doença, beleza. Mas o que a doença obesidade é? Ela é uma doença crônica e recidivante. Essas são as características da doença obesidade, crônica e recidivante. Né? Então, ela é uma doença contínua, ela é uma doença que está sempre reaparecendo na vida da pessoa. Né? Doutor, então, tu diria que o vício em comida ele é tão grave quanto o vício em drogas, o vício em... Eu acho, Carol, que assim, ó, não é tão grave porque a gente não tem as mesmas consequências, né? Então, assim, o paciente que conseguiu passar por um processo de melhora do status dele metabólico, né? Ele está em outro nível metabólico, né? Ele está saudável do ponto de vista metabólico. Ele emagreceu, ele não é mais sedentário, ele parou de fumar, né? Ele se organizou, e ele teve uma recaída em algum momento, assim, né? Na dieta, num período que ele estava passando, ou por estresse, ou por determinada situação, ele teve uma recaída, assim, né? Isso é um ponto. O outro ponto é o paciente que passou por uma desintoxicação, né? Passou por um processo intensivo de parar o uso, né, de uma droga, né, na vida dele. E se ele tiver uma recaída, as consequências são outras, né? Mas a analogia que deve existir é muito válida, né? Deve existir uma vigilância constante quase, né? Para que se mantenha esse novo status metabólico no paciente. É verdade. Né? E é por isso que a gente trabalha, sabe, no intuito de desenvolver um método que seja cada vez mais o quê? Presente na vida da pessoa.
né? Nota que não existe assim, ó, olha só, agora pode ir, né? E leva a vida como tu quiser que tu tá livre disso. Não é assim que funciona a coisa, né? Então, o que deve existir? É quase como se a gente fizesse um reboot, né? Do jeito de pensar da pessoa, do jeito que ele se relaciona com o alimento, do jeito que ele se relaciona com a atividade física, né? Do jeito que ele faz, que ele organiza o cotidiano dele. Então, nota que é uma mudança muito mais profunda do que só mudar o corpo da pessoa, né? É uma coisa que a gente fala de uma mudança quase da mente da pessoa. E deve existir isso. Deve existir isso, por quê? Porque a gente vem, né, angariando aí um estilo de vida né, que está nos levando para onde a gente está indo. A gente tem, assim, ó, nos últimos 20 anos... né? Eu estou falando, então, desde 2006, né? Meados aí, 2005, 2006, o câncer coloretal, câncer de intestino, né? Como se popularizou, dobrou na população jovem, com menos de 49 anos. Nossa. O que isso está nos dizendo? A gente está tendo um modo de vida, né? A gente tá tendo uma alimentação errática, a gente está tendo um modo de vida errático, né? Deletério, né? Então, é claro que a gente deve mudar isso, né? A gente deve voltar aí a ter um padrão mais saudável, né? Comportamental. Porque eu, assim, como leiga, né? Não sou que nem vocês que têm todo esse conhecimento sobre o assunto, mas como leiga, eu percebo a medicação, a tirzepatida, por exemplo, como um meio de auxiliar a pessoa com essa ânsia, com essa compulsão, né? Porque a gente vê muita gente falando, olha, eu já tentei de 1000 maneiras, de 1000 dietas diferentes, e eu não consigo parar de comer. Então, eu vejo a medicação como esse auxílio, essa ferramenta do tipo, olha, faz com mais calma, retoma a tua consciência, né? O teu domínio sobre o teu corpo e pensa com calma no alimento. E de em fato vez de ter ela essa é isso, compulsão. Porque ela atua no cérebro também, né, Edu? Então, na prática, eu vi isso, além da teoria mostrar e apontar que silencia esse ruído externo. Então, a pessoa que tá com obesidade ou tenta fazer uma dieta e não consegue, ela se depara com barreiras no sentido, ela vai comer muito, uma espécie de compulsão alimentar. A partir do momento que a tirzepatida entra, atuando também no cérebro, traz essa calma, esse poder de decisão, esse governo, tipo, agora eu vou sentar para me alimentar e não agora eu vou sentar para comer. Isso aí. Né? Então, isso... tirar essa compulsão de estar o tempo todo pensando em comida, o tempo todo, Isso, é fantástico por isso. Tu consegue canalizar tua energia e atenção no trabalho, naquilo que tu precisa fazer ao invés de comida, né? Então tu simplesmente silencia, baixa a poeira, aquela agitação, aquela ansiedade, ela sai e você consegue guiar o teu comportamento do jeito certo. Então é isso aí, que ela entra como uma ferramenta, porque ela te permite ter a obediência, o comportamento, a disciplina. E isso a pessoa tem que entender que ela precisa desenvolver durante o uso da ferramenta que é a tirzepatida. E não depositar todo o sucesso, toda a confiança. Não, ela tá fazendo por mim. É aí que quebra a cara. É verdade. E é por isso que o perder o peso é a primeira fase do processo. fase Aí mais não fácil, termina, né? né? Se a pessoa abandona o tratamento no momento que ela perdeu 20 quilos, ela quer perder, ela abandona... ela vai voltar, né? Por quê? Porque ela não passou pelo processo, né? Quando a gente fala processo, a gente fala de estágios dentro dessa progressão, dessa evolução que existe, né? Do quê? De uma neuroplasticidade que tem que acontecer durante esse processo. A pessoa tem que reaprender alguns hábitos, instituir novos hábitos, e a gente faz isso como? Por repetição. A gente faz isso como? Orientando, né? Mostrando qual é o benefício, qual é o malefício, sabe? Então são coisas que a gente vai instituindo e vai instituindo aos poucos. Tem coisas que a gente consegue instituir com mais facilidade, outras com uma intensidade um pouco maior, uma intensidade melhor, mas é a soma de tudo isso que vai fazer a diferença, que vai trazer o resultado para a pessoa, né? E uma outra coisa, tá? Que o pessoal não entende, sabe? Não entende, a gente tem que explicar, isso tem que ser dito e tem que ser redito, né? Todo e qualquer processo de emagrecimento, né? Eu tô falando de todo em qualquer lugar do mundo, né? Todos os processos de emagrecimento que a gente usa na terapêutica médica vão cursar com um reganho de peso no final desse tratamento. Isso vai ser assim. É esperado. A gente já trabalha com margem para isso, né?
Só que qual é a qualidade do peso que a pessoa vai reganhar? Qual é a qualidade do peso que ela vai ter ao final desse reganho? Né? Então, assim... qual já é é uma- esperado um reganho de peso? Já é Eu não sabia esperado, disso. já é esperado. Mas qual é a qualidade do peso? Uhum. Por isso que em determinado ponto desse programa, né, do protocolo que a gente tem, o peso é importante, mas nem tanto. Me importa o que? A composição corporal. Né? Então eu quero saber o quanto que essa pessoa está ganhando de massa muscular. O quanto desse peso dela é de gordura. Né? A composição corporal importa e muito nisso. Né? Ainda mais em pessoas com mais idade, ainda mais em pessoas que eram mais obesas no início do tratamento, porque isso vai ditar reganho ali depois. Né? Então, até nisso, tem que ter um método. Né? Então, não é só também... Tem a questão... tem a questão do ponto de vista do corpo, né? E a questão do ponto de vista da mente, que estão interconectados no fim das contas, né? Mas o método ele trabalha, né, no todo. Né? É isso que a gente tem que também deixar claro. Não trabalha no peso, né? O peso ele é importante, mas é pouco importante. Ele é importante no início, né? E é por isso que as pessoas se perdem, elas começam a usar a droga. Às vezes, ela não sabe o que ela está fazendo, né? A pessoa que recebeu a receita, né? Que foi orientada por um médico, é a vizinha da cunhada, que tu nem conhece, né? Uhum. Tu não sabe, é um telefone sem fio, vai sendo passado adiante, tu tá usando quando tu vê do jeito que tu acha que tem que ser, né? Como tu viu no Instagram ali, um cara falar, e tu tá fazendo como tu acha que tem que ser, perdeu o peso e tu para do jeito que tu acha que tem que parar, né? É óbvio que isso é uma coisa que a gente já sabe o que vai acontecer depois. E é por isso que tem tanto descrédito por uma parcela, né, da população de que a medicação não funciona. Uma medicação é uma ferramenta, como a gente estava falando, né? Ferramenta. Entendeu? Se tu usar isso como uma bengala, só isso como assim, ó, não, isso aqui é a esperança da vida da pessoa, tu vai quebrar, vai dar errado, né? Exatamente. Então as pessoas, elas compram a ideia, o teaser partida, pelo antes e depois. Só que é muito fácil gerar um antes e depois. Eu quero ver gerar um depois do depois. É esse olhar atento que a pessoa tem que entender. Tá, ok, ela mudou, mas vai ser pra sempre? Uhum. Essa é a pergunta que tem que fazer. Ela chegou onde ela queria? Pergunta pra essa pessoa. Tu tá onde tu tá? Tu chegou onde você quer exatamente? Ela vai dizer, eu só estou magro. Em 99,9. Então, para chegar realmente onde ela quer chegar esteticamente, obviamente com o área de saúde, ela precisa de acompanhamento. Porque o tiro da partida, ele vai agir num cenário de supressão de apetite, ela vai comer menos, e se ela se deixar levar sem acompanhamento, sem instrução, ela não vai bater as proteínas, não vai hidratar, a composição corporal dela vai ficar horrível, e aí ela vai quebrar a cara. E tem alguma coisa assim de, a tirzepatida, primeiro ela tira a massa magra, primeiro ela tira a gordura. Tem alguma coisa nesse sentido? Como é que é? Depende do comportamento da pessoa com o uso. Ela, por si só, ela não vai chegar e dizer Ela vai agora... decidir o que ela vai Agora eu tirar. vou tirar a massa magra dessa Aham. pessoa. A gente tem estudos que falam assim que 20% da perda do peso do paciente tende a ser de massa magra, né? Uhum. Mas uma coisa que eu vi que eu achei interessantíssimo esses dias, né? Um colega falando, inclusive, que ele diz assim, às vezes, é uma coisa que me veio assim à luz, né? Que eu não tinha pensado. Às vezes a pessoa pensa assim, não, eu estou usando a medicação, é uma medicação que existe um grau de investimento financeiro grande, né? É uma medicação que ainda é cara. Então, eu estou usando a medicação, eu quero tirar o máximo da medicação, né? Então faz o quê? Não está sentindo fome, o apetite está suprimido completamente, ela não come. Nada. Então ela não come nada, né? Uhum. Então, só que aí o que a gente está fazendo? Também não é assim que funciona. Aí a gente vê uma carência de orientação em cima disso. Olha só. É uma condição, né? É uma condição completamente vinculada à outra. O uso da medicação e o acompanhamento por uma equipe. Que nem o Eduardo fala, sim, ela derreteu porque ela perdeu toda a fome e comeu 3 Cheetos só no dia. Então, assim, não adianta muita coisa, né? Então assim, tipo... Entende? Tem que ter uma orientação nutricional, senão a pessoa já tem ali um grau de depleção, de absorção de algumas vitaminas e já não está comendo, aí é que vai mesmo vai ter aí, né, vai dar problema, né? Tá previsto isso.
Então não tem assim, ó, não sabe, não tem parâmetros, né? Como é que estava antes, né? A gente não sabe, a pessoa não sabe, ela está no escuro, ela está indo como ela acha que tem que ser, né? Só que esse aí é que está o grande erro hoje no uso da medicação, né? Sem essa informação correta. A falta de orientação, né? E às vezes isso a pessoa sabe que precisa, né? Porque se fala muito também disso, da necessidade do acompanhamento. Mas mesmo assim a pessoa avisa o quê? Não, eu quero perder aqueles quilinhos, né? Então, assim, não existe estratégia, não existe método, né? Existe só a desordem. Então, não tem como dar certo, simplesmente, né, Carol? E Gui, me conta um pouquinho aí. Treinar errado pode atrapalhar o resultado da tirzepatida? Sim, vai atrapalhar toda a composição corporal da pessoa, né? Eu acho que vai ser pior ainda no uso da tirzepatida. Para você ter ideia da importância do treino. Então, a pessoa que treina errado sem tirzepatida, não é a tirzepatida que vai fazer ela treinar certo, né? Então ela já tem que ter um estado de consciência de treino antes do uso, porque no uso, o cenário, visto que ela não sabe treinar e não tem acompanhamento, tende a piorar. A balança vai baixar, mas a composição dela corporal vai piorar. Ela vai perder massa muscular porque o treinamento ele gera o estímulo, a comunicação com o corpo. Ó, esses músculos são importantes. E não só isso, eles precisam se desenvolver. É isso que o treino fala para o corpo, né? Aí se a pessoa não treina, não há essa comunicação, ou seja, o teu músculo não é importante, não precisa desenvolver. Entra a tirzepatida, que suprime o apetite, faz a pessoa comer menos proteína, ela continua treinando errado, o resultado é um caos. Ela perde o pouco de massa muscular que ela tinha antes. É por isso aquela história de derreti, fiquei muito E flácida. aí ela fica toda molenga e insatisfeita, Continua porém de insatisfeita uma com o forma corpo. diferente. Ela É. continua insatisfeita, só que de uma forma diferente. Uhum. É isso, e isso só evidencia, né, essa problemática que está presente aí, eu vou te dizer, em 8 de 10 pessoas que fazem uso da medicação, né? Não tem acompanhamento. Não tem Só isso. acompanhamento. Não tem acompanhamento. Ou está sendo mal orientada. Uhum. É só isso. Então tu vê que a cada coisa que a gente pontua, se mostra isso, a importância de ter um protocolo Tem instituído. que ter protocolo. Né? Os meus alunos que utilizam o tirzepatida, eu trato eles com um método específico. E não só no treino, eu abordo rotina, né? Juntamente com o Dr. Eduardo, a gente compartilha dos resultados, conversa sobre os resultados, a gente tem tudo protocolado. Ó, esse aluno, esse paciente, ele tá fazendo assim, assim, assado. É a tua área de atuação, vai lá e intervém. Ah, que Porque senão legal. ele não vai ter o resultado que ele busca. E na Vocês minha área de fazem atuação, trabalho em conjunto, então, nesse sentido. isso, Sim, a total. gente- Tem uma comunicação direta Que bacana. para que O Gui faz parte direta do nosso, né? Ele faz parte da nossa equipe, né, Carol? Consegui montar um time assim excelente nesse sentido, sabe? Do quê? De falar a mesma língua, de montar uma estratégia específica, individual para cada um, né? Então, quando o Gui pensa num treino, né? Num treino de resistência, num treino de hipertrofia para um paciente, aquele treino é para aquela pessoa. Né? para Para aquela pessoa. Não é um treino que é igual para outro. Não, é para aquela pessoa. Então a gente tem que levar em conta a particularidade que existe pontual daquele indivíduo. Né? Então aquela pessoa ela tem um problema cervical, né? Ela tem uma limitação, né, no ombro, ela tem uma escoliose, ela tem. Então a gente vai adaptar. Então, mas é possível, né? A gente vê muito aí os pacientes com uma resistência a ir para academia, por exemplo. Doutor, não, eu consigo seguir a dieta, né? Eu consigo, mas eu não consigo ir na academia, né? Até faço, não sei, pilates, né? Aula de jumping, caminhada. Não é isso, a gente está falando de musculação, né? A gente está falando de lesão de fibra muscular, sabe? De hipertrofia, de treino de força, né? De treino o princípio de sobrecarga, né? Como o Gui muito bem aí orienta. Então, isso é condição para que haja, né, a manutenção dessa fibra muscular. Então, a fibra muscular, ela vai a manutenção dela, a hipertrofia, ela é uma condição para que não haja um reganho de peso no fim do Exatamente. acompanhamento, né? Esse é o nosso diferencial como E equipe, para melhorar, né? melhorar o metabolismo da própria energia, né? Então, também ter um grau aumentado de proteínas na dieta, né? Ter 2 a 2,2 gramas por quilo de peso diários de proteína. Isso é condição para que a gente não tenha reganho de
peso. Tem Né? todo um cálculo também de... Exato. Sim. E eu Bacana. diria que é esse o diferencial do nosso trabalho, da nossa equipe, né? Esse acompanhamento extra pontual. Pontual, eu me refiro ao meu treino. Um personal normal, ele vai ali, passa o treino e tchau. Uhum. O personal da nossa equipe sou eu vou entrar na rotina junto. O que tu comeu antes? Quantas horas? Dormiu bem? Tá seguindo o protocolo do doutor, da Nutri? Quanto de carbo tu utilizou pré-treino? Quanto tempo? Para mim entender se é possível, dentro daquele dia, aplicar o princípio da sobrecarga. Que legal. Nossa. Exatamente. Então, quando a gente pensa em estética, todo mundo vai para academia, né? A gente age na saúde, mas a vara de pescar é a estética. É verdade. Então ele chegou, beleza, tu quer estética, tu quer o quê? Eu quero bunda grande, quero cintura fina, ok. Tudo que envolve estética na musculação gira em torno do princípio da sobrecarga. Sem ele, não existe estética. Por quê? O princípio da sobrecarga é você fazer a anotação das cargas que você utiliza nos treinos, seja do primeiro ou segundo exercício, não precisa ser de todos, mas a cada sessão de treinamento, gerar sobrecarga, que é aumentar a carga. Nem que Todo seja treino quilinho. deveria ser aumentado. Todo treino, no início pelo menos. Aí quando ele é avançado, a gente estrutura através do método periódico. A cada 3 treinos a gente vai tentar fazer uma sobrecarga, Que porque ele legal. já está num volume muscular, né? Ter lesão e regeneração da fibra muscular, né? Pra poder ter Exatamente. a hipertrofia. Né? E tem mais um porém que eu acho que é importante a gente abordar aqui, que tem a história do estímulo, né? Que se a gente vai sozinho, e eu agora como... Né, na prática, posso afirmar isso. Se a gente vai sozinho pra academia, é sempre aquela história: eu vou botar um fonezinho, vou escutar um podcast, vou fazer do meu ritmo, não vou me esforçar mais que eu preciso. Já tô aqui, né? Já tô na academia. Então, eu acho que esse acompanhamento, tanto do personal como do doutor, da Nutri, eu acho que ele, além de trazer todo esse conhecimento de vocês, que é indiscutível, né? Mas ele também te traz essa coisa, tipo, tô pagando pra isso, né? Tô pagando, tô me dedicando, então vou fazer direito, né? Exato. Eu acho que traz isso, né? É isso, Carol. É por isso que eu falo para os nossos pacientes, assim, ó, eles vêm, assim, a gente faz uma revisão a cada 15 dias, né? No consultório comigo, né? Pelo menos mensal. No mínimo é mensal. Tem que ir lá para eu ver o paciente, para a gente conversar, para a gente falar de resultados. E a gente tem reuniões, a gente fala sobre como é que está sendo o andamento, né, de uma maneira geral, assim, né, do paciente. E cada um falando na sua área também. Olha, eu acho que nesse paciente a gente precisa começar a instituir isso. Então, a gente tem isso, né, essas reuniões na qual a gente fala pontualmente de cada um dos nossos pacientes. Que legal. Né? E é isso, quanto mais o paciente está perto, mais esse tratamento é intensivo, mais isso é presente na vida dele, as mudanças tendem a ficar, né? As mudanças tendem a entrar mesmo assim no cotidiano, né? Ser implementadas. E então é mesmo uma reeducação, é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de constância, de presença, mas é um trabalho que tem um resultado excelente no final, né? É um trabalho que a gente trabalha para isso, para mudar, para não ter... mudar a vida, né? É uma transformação de vida. É por isso que, assim, às vezes eu sou um pouco contra, né? O nome dos nossos programas é Programas de Emagrecimento, né? São programas de emagrecimento que a gente tem e apresenta para o paciente, são protocolos. Mas não deveria ser programas de emagrecimento, deveria ser programas de mudança de vida. De vida. Né? Porque não é emagrecer é um ponto dentro disso, né? Mas é claro que é um programa de instituição de saúde metabólica, de melhoria metabólica, né? De melhora emocional, melhora, né? De tudo. De tudo, né? No fim das contas é isso. Então, a supressão do apetite dele faz isso. Silencia os ruídos, te ajuda no autocontrole e tu consegue ficar mais tempo nesse déficit calórico prolongado. O resultado Sem sofrer tanto. Sem sofrer tanto. Olha isso, né? Acho que isso é interessantíssimo, muito bem pontuado, né, Gui? Uma pergunta muito boa também. Quando a gente fala do uso off-label, então, né, vamos abrir vamos virar essa página agora aqui. O uso off-label da tirzepatida, quando a gente não está visando como ponto principal do tratamento a perda de peso, né? Então, atletas de alta performance, melhorar a performance num esporte, diminuir a questão da compulsão. Então, a gente tem pacientes que não são obesos ou mesmo tenham sobrepeso, mas têm um grau de compulsão, né, alimentar.
né? Isso é óbvio que vai existir um benefício enorme nesse paciente no momento que a gente coloca eu falo isso para o paciente. A medicação, ela vai te criar uma oportunidade de mudar a tua perspectiva com relação à tua escolha diante do alimento, né? Então, o que acontece muitas vezes, né? A pessoa chega, ela troca os pés pelas mãos, ela se arrepende do que ela está comendo, quando ela já está com a coisa na boca, já está engolindo, né? E aí bate o arrependimento. Então, ela fez antes de pensar quase. A medicação, ela vai te dar uma oportunidade de mudar essa perspectiva e tu enxergar isso de um outro ponto de vista, né? Eu preciso comer isso agora, né? Isso vai me nutrir, né? Tem um porquê, né? Eu preciso comer 2. Então, essas perguntas tu começa a se fazer antes de comer. E não existe um sofrimento. Então, um atleta, né? Alguém que está usando isso dentro desse uso off-label, pode usar isso a seu favor, né? Na medida que ele está tendo que ter um grau de restrição de calorias durante o dia, né? Se ele busca ali alta performance, se ele busca a questão estética voltada para o trabalho, né? Existem coisas que a gente pode sim lançar a mão. Off-label, né? Então a gente sai um pouco aí da indicação mais formal, mas notem que mesmo nisso tem que ter um acompanhamento, né? A gente tem que ser norteado, por quê? Por exames, né? Porque senão a gente senão pode virar um cobertor curto, né? A gente tapa um lado e destapa o outro, né? Então, essa balança, tem que existir esse equilíbrio sempre, né? Essa atenção, principalmente do médico, tem que ser no todo da saúde do paciente, né? Tem que ser em enxergar o paciente como um todo, né? Então, trazer a saúde, né? A gente aprende na faculdade, né? Um termo em latim lá no primeiro semestre, primum non nocere, né? O que quer dizer isso? Antes de tudo, não fazer mal, né? Então, tipo assim, ó, se não ajuda, pelo menos não atrapalha, né? Perfeito. Entendeu? Então, a gente sempre busca o benefício máximo, né? O benefício dentro de uma balança, dentro de um bom senso, né? Dentro de uma ética, dentro, né? dessas regras morais que devem nortear tudo, né? E o off-label é isso, né? Tu pegar ali, off seria fora, label, rótulo ou bula. Então, o uso off-label é o uso fora da bula. Então, um medicamento, por exemplo, o tirzepatida foi feito para diabetes tipo 2, né? E para obesidade. Mas o uso off-label, ou seja, fora dessa bula, permite que através do acompanhamento, através de um caminho científico, né? Uma legalidade, que ele atue na sensibilidade à insulina, na relação com o alimento, na controle de rotina. Então, o uso off-label, ele é totalmente legal no Brasil. E foi isso que eu fiz. Eu vou usar o Mounjaro não porque eu tenho diabetes tipo 2, não porque eu tenho obesidade, mas através de um controle alimentar, relacionar melhor com o alimento, performance, recomposição corporal. Então, qualquer pessoa que se apresente com essa necessidade pode fazer uso através do uso off-label. Então, trazendo um exemplo para vocês entenderem o quão normal é isso. Medicamentos antidepressivos foram feitos para quem tem depressão, mas o uso off-label dele traz solução para quem tem cefaleia tensional, dor de cabeça, tensão. Então, ele não foi feito para isso, mas ele tem utilidade para isso. Tem então, tem benefício gente... nisso também. Isso, a pessoa diz, tô tomando tal medicamento. Você, mas tu tem depressão? Não, tenho cefaleia tensional. Mas como assim? É o uso off-label. Ou seja, tem um acompanhamento do médico e tem um caminho científico. Então, feito off-label, né? Medicamento, por exemplo, para hipertensão, foi feito para baixar a pressão arterial. Mas o uso off-label, fora do rótulo, também autoriza o médico a fazer uma prescrição para quem tem enxaqueca, por exemplo. Então, são coisas totalmente diferentes, mas que o medicamento atua nesse sentido, Olha né? só que interessante. Exatamente. Então, o Mounjaro, né, o tirzepatida, ele permite este caminhar. Então, muita gente se esconde, tipo, eu não vou falar pra ninguém que eu tô usando Mounjaro, porque vão dizer, tu não precisa. Eu já sou ao contrário, digo, cara, eu uso off-label. O que é isso? Eu aproveito e apresento essa ideia. Que bacana. Quer também? Quero, então vai. Vou marcar uma consulta com o doutor Eduardo. Então. Isso aí. Porque vai acontecer esse uso. Então quer dizer que assim, por exemplo, até um tempo atrás, a única solução para quem tinha aquela gordurinha localizada, cara, toma Agra
né? Mas assim, tem uma gordurinha que não sai de jeito nenhum. Eu tento treinar, tento fazer, não sai. Eu vou pra lipo. Essa seria a única solução. Uhum. Hoje em dia a gente tem então a Monjaro como um caminho pra isso também. Existe um caminho Sabe que científico. eu tenho um grande amigo meu, né, cirurgião plástico, então, e como isso é evidente, né, no consultório, tanto do cirurgião plástico quanto no meu, né? Então, o que o paciente busca com uma lipo, né, por exemplo, né? Ele busca perder peso. Uhum. A lipo, né, para que serve uma abdominoplastia, assim, ó? Para redistribuição de uma gordura localizada, né? É para moldar melhor, é um aspecto puramente estético, né? Claro, pode ter outro fim, mas primariamente isso é algo estético, visa, né, isso. O tratamento para emagrecer é outra coisa, né? Uhum. O tratamento para emagrecer, ele é outro aspecto, né? Outra face dessa moeda, talvez. Mas ele é algo muito mais pontual, né? Ele tem um direcionamento diferente, ele tem um drive diferente, né? E eu até conheço pessoas que fizeram lipo e depois de 6 meses já tinham recuperado toda aquela gordura retirada em lipo. Daí a pessoa fica assim, ó, com o braço grande, né? O celulite na coxa, na bunda, né? Mas a barriga chapada, né? Então, não é assim. A gente precisa ter, assim, ó, o bom senso, sabe? De orientar o paciente nesse sentido. Ó, não, primeiro, tu precisa emagrecer, ponto, né? Ponto. É fato isso, né? A gente tem que fazer um tratamento direcionado para o emagrecimento. O depois a gente vai, né, orientar também, mas esse é o primeiro ponto, né, para o início da conversa. E quando a gente fala ali, né, também do uso off-label, tá, da tirzepatida, né, o Gui chegou a pontuar isso, né, é interessante porque diminui muito, né, ajuda na compulsão, mas ajuda naquele food noise que existe, né, aquele barulho mental que a comida causa, né. Então, a pessoa por força do hábito ou por outros N motivos, eu já vi Sim. todos os motivos que você pode imaginar para a pessoa, né, justificar ou para comer, servir Sim. como causa. Então esse food noise diminui, né? Então essa coisa que é uma dependência de ter que estar comendo, né? Não é fome, longe disso, né? E já também passou a barreira do hábito, é uma coisa que já faz parte da vida da pessoa, né? Ela não pensa mais sobre isso. É né? verdade. Então, esse food noise, ele quase some, ele desaparece. Né? Então, isso também é algo que é muito relatado. Então, ajuda muito nessa questão da compulsividade, né? Essa faixa que foge do controle da pessoa. Então, não é só fechar a boca, né? Exato. Não tá na dependência da pessoa. Às vezes a pessoa não conscientizou isso, né? Ela não tá... Tanto é que às vezes assim, doutor, mas a paciente, né? Muitos relatos, mas eu não como nada diferente. Tá, mas diferente do quê? Vamos ver qual é o parâmetro que está sendo usado aqui. Porque às vezes a pessoa, primeiro, não sabe. Ela tá num nível de não saber que aquilo faz mal para ela. Né? Ela sabe do resultado, ela vê, né, o resultado que não é o que ela espera, né? Muito pelo contrário, ela está ali para solucionar isso, mas não passa nessa barreira, nesse filtro, né, que precede o resultado, não passa nesse filtro a percepção dela de que ela está fazendo uma coisa errada no meio do caminho. Né? Então, tu vê que a avaliação ela é importante, né? E o acompanhamento até nesse sentido para a gente indicar, né? Colocar esses red flags assim pelo caminho. Olha, não, aqui tá errado, né? Não é por aqui que tu tem que ir. Né? Então, Eu acho que um até ponto nessa orientação. Além disso também, que é bom a gente abordar, justamente porque eu acho que tem muitas pessoas que... Bom, o Monjaro, como a gente já falou até agora, tá disseminado, né? Então, assim, virou uma febre. E o que muita gente também precisa parar e pensar é que não adianta só tu ter uma receita de um médico. Como tu mesmo comentou, doutor, que um paciente, enfim, que é médico de outra área, tem pessoas pedindo, enfim, a receita. Porque o que acontece? Eu tive caso muito próximo de mim, que a pessoa teve a receita do médico, começou a tomar o Ozempic, mas aí não consegue consumir nada de proteína. Tem enjoo quando pensa na proteína. Aí, o que aconteceu? Ela emagreceu,
só que ficou se sentindo mal, não consegue se ver mais no espelho, porque diz que tá tudo flácido. Então, eu acho que além da receita médica, que é importante, é esse acompanhamento médico. Ter o médico Exatamente. certo te guiando, ter uma equipe certa te guiando, né? Isso Exato. é uma condição sine qua non, assim, é indissociável, né, o uso da medicação do acompanhamento, né? Não tem resultado sem acompanhamento, não tem, né? Assim como a gente, quando tu vai, né, procura um serviço, tu procura um especialista visando emagrecer, e ele te dá uma lista de coisas, tu pega uma coisa isolada e faz. Não, eu vou fazer só o seguinte, eu vou só na nutricionista, né? Não vou fazer academia, não vou usar medicação. Por que que isso é feito só com a medicação? Né? Por que que a pessoa acredita que só com Claro, a medicação, ela te coloca, assim, num nível, né? Existe, claro, uma perda de peso maior, né? Mais intensa. Mas isso não é uma condição para manter isso, né? O acompanhamento, essa conjuntura, ela é indissociável do resultado, É verdade. sabe? Do resultado positivo, né? Não tem como dissociar isso, né? Então, é claro que a gente está aqui falando sobre uma coisa pontual, né? Estamos falando sobre o Mounjaro, mas ele faz parte, né, de uma rede, ele deve fazer parte de uma rede integrada, né? Uma rede que tem um propósito, que está muito bem orientada, que tem um protocolo instituído, né? É tanta coisa que permeia isso, sabe, Carol e Gui, que faz parte dessa conjuntura que a gente não tem como dizer assim, olha, não faz parte, né? A gente até fala aqui, né? A medicação é isso, dá a definição, mas ela tá junto, é indissociável, É né? verdade. E sabe que eu tenho, assim, talvez falando agora, talvez nem pra gente, talvez não mantenha, mas vamos ver. Eu acredito muito, assim, né? Eu vejo, assim, eu projeto para o futuro isso, né? A obesidade é uma doença, né? Isso é ponto pacífico. Ela veio para ficar, né? Infelizmente, ela veio, se instituiu e só vem crescendo. Ela vai fazer parte da humanidade, né? Sempre. Né? Talvez a gente não tenha como, né? Ter uma remissão completa disso, né? O que eu acredito? Eu acredito nessa cronicidade que vai acontecer, na necessidade do acompanhamento médico e do tratamento, né? Assim como a hipertensão arterial sistêmica, né? Ela é uma doença que tem que ser tratada com uso de medicação e com mudanças de estilo de vida. Então, o paciente tem que sair do sedentarismo, tem que parar de fumar, né? Tem que ter uma alimentação adequada, né? E tem que ir no cardiologista, fazer um acompanhamento, tem que fazer exames, né? Por quê? Por quê? A hipertensão por si, diretamente, ela pode ser uma causa de mortalidade, mas o que ela vai causar além disso, né? O potencial que ela tem. Fazer aterosclerose, então, né? De fazer algum evento tromboembólico. Então, o paciente, ele vai vir, né? Ao cabo disso vai acontecer o quê? Um AVC, um infarto, né? A gente vai culminar em outras coisas, assim como a obesidade vai ser. Então, o não tratamento adequado da obesidade, né? Crônico, não acompanhamento, vai culminar em algumas coisas. Câncer, né? A gente tem aí hoje 13 tipos de câncer associados diretamente à Nossa. obesidade, né? Direta ou indiretamente. Então vai culminar com o que também? Diabetes, né? E as repercussões que ela pode levar, a própria hipertensão, então AVC, infarto, né? Então é isso, esse cuidado ele é contínuo, né? É assim que deve ser. Isso, e mais uma coisa que eu acho que de repente é interessante a gente falar, que às vezes a pessoa foca muito no valor, no preço, né? Não no valor. Eu vou gastar dinheiro com medicamento, vou gastar dinheiro com médico, vou gastar dinheiro com personal, vou gastar... E ela não bota na ponta do lápis o que ela gasta não fazendo isso. O que ela gasta com iFood, o que ela gasta com sair jantar todas as noites fora, o que ela gasta comendo em excesso, o que ela gasta com medicamento aí para controlar já essas doenças que a obesidade traz. Sabe que eu tenho um post pronto para largar a qualquer momento e é justamente sobre isso. Eu ouso a dizer que você vai economizar dinheiro investindo no Partida. Hoje, o que é disseminado para ele? Só rico usa. Tem que ter dinheiro.
calma, bota na ponta do lápis. Normalmente, quem vai usar o terceira partida ou quer usar é o pai ou a mãe de família ali que tá, né, numa situação difícil. E eu digo mãe de família porque tem filhos. Vai pegar um lanche para 3, 4 no delivery do iFood. Para 3, 4, tu não gasta menos num X, por exemplo, que R$ 250, R$ 200 É reais, verdade. né? E isso uma vez na semana. Me diz a pessoa que não treina, é sedentária, não se cuida, que come só uma Só vez uma por vez na semana. semana. Uma vez por semana comeu, É isso aí, é isso aí. né? Então essa pessoa, digamos que são 5 refeições por dia que uma pessoa faz, ao longo de 7 dias dá 35. Imagina que ela teria que fazer 4. 4 faz eu. Essa pessoa, com certeza, ela faz umas 12, 15, 20 refeições ao longo dessas 35 fora. É restaurante, é padaria, é o próprio fast food de noite, é saída, é vinho, é bebida. Essa pessoa, se ela Isso botar aí, fora a bebida, que eu fora a nem bebida, falei. É isso aí. os hábitos que essa pessoa tem, aí ela vai gastar ali, vou supor, né? É relativo, 2.000 num medicamento que vai silenciar tudo isso aí, vai fazer com que ele pare de pedir essas coisas, porque ele nem vai conseguir. Ele silencia bastante o apetite, te dá esse governo, tu perde 2, 3 quilos, tu gera um fator muito importante que é a autoestima e motivação, que te faz continuar e tu diz, eu não quero mais aquela vida lá. Isso é um baita impulso. Entendeu? Isso é uma injeção de ânimo, assim, de... É verdade. Então ela vai ficar, eu acredito que ela vai economizar. Eu também. Só que ela tá com o olho, 2.000. Só que ela não tem controle, ela só passa no crédito. Isso aí, tu não soma, né? Não esse, soma. Gui, né? Esse, muito bem pontuado, mas esse é o impacto atual, né? E projetando para o futuro. Eu falo para os pacientes, às vezes, assim, olha só, né? É tudo uma perspectiva, é uma questão de perspectiva, né? Vamos calcular quanto o paciente gasta em 10 anos num tratamento usando insulina. É né? verdade. Uhum. E a gente está falando também, tá? Não só de um gasto financeiro, vamos falar de um gasto de qualidade de vida. As pessoas às vezes não param para pensar isso. A construção do final da vida delas, ou vamos colocar assim, ó, do terço final da vida delas, ele é construído nos 2 primeiros terços, né? Tu não vai construir isso lá quando chegar na terceira, na última fase da tua vida. Vamos colocar assim, né? Então, assim, é muito diferente tu passar, assim, a tua velhice, né, podendo ter liberdade, né, caminhando, podendo conversar, né, do que tu ficar lá preso numa cama, né, tendo que comer com uma sonda, tendo que usar fralda. Exatamente. É outra qualidade de vida, só que isso é construído muito antes. Então, construído. é claro que a tendência da gente é fazer esses cálculos, né, e pensar no futuro, né, e às vezes isso é o que traz o paciente ao consultório, a uma avaliação. Tudo bem, né? Eu penso sempre assim, ó, tudo bem, isso trouxe a pessoa aqui, ótimo, perfeito, vai melhorar a qualidade de vida dela, mas eu quero que melhore lá pra frente também, né? Às vezes tu dá 10, 15 anos a mais de vida para uma pessoa, né? Fazendo ela perder 10, 20 quilos agora. É verdade. Né? Então, é essa projeção que deve existir, é essa elaboração que deve existir como plano para os nossos pacientes. E é isso que a gente faz, né, na prática. Então, ótimo, né? Eu sempre pergunto, assim, qual é o motivo da pessoa querer emagrecer, sabe? É muito bom saber o motivo. Eu vou comprar junto contigo. Eu falo para os pacientes, por que dá certo a coisa? Porque eu quero mais do que tu emagreça, entendeu? Porque eu sei que lá na frente isso é um preço enorme, sabe? Que ela deixa de pagar. Então esse é um dos meus maiores motivadores. Mas claro, tu tá trazendo qualidade de vida para ela agora, ótimo. Esse é um bônus, né? Então esse é um bônus. É É verdade. um bônus, né? Eu até trouxe isso porque eu vi uma reportagem que o presidente dos Estados Unidos, ele botou na ponta do lápis essa conta, né? O quanto o governo gasta com obesos e quanto o governo vai gastar Olha só. se der Ó, com internação, né? se der caneta pra população, se der a Monjaro, a hepatite, enfim. Ele sai mais barato eu ajudar a minha população a emagrecer agora do que gastar com obeso depois. Ó, gastar E- depois com quimioterapia. A gente não fala só de obeso, Exato. mas assim, ó, Exato. internações hospitalares, né? Todo o material, o aparato, né? Uma diária de um leito de UTI hoje no Brasil é mais ou menos R$1.000. Uma diária de um leito de UTI. Então, qualquer complicação num paciente obeso, né? Seja respiratório, seja cardiovascular,
tem que ficar internado. Então, é material, são fármacos, é um gasto da saúde pública gigante, né? É verdade. Mais isso. Então, pensando nisso como estratégia, né? Como país, né? Tu vê que é uma estratégia. Então, o direcionamento de aonde tu vai investir o dinheiro, né? E quando eu vi isso, eu trouxe isso pra minha realidade. Porque eu acho que não basta a gente só ver a realidade dos outros e achar ruim que não tá sendo aqui, né? Então, o que eu pensei? Mas se eu parar pra calcular, pra fazer a minha conta dentro de casa, eu tô vendo que eu tô gastando muito em delivery, em iFood, em saindo pra comer. Às vezes eu tô no meio da tarde, nem tô com fome, vou comer uma porcaria só porque deu vontade. Por ansiedade, por isso aí. vontade. Então a gente não bota na ponta do falta lápis de esses controle. gastos que a falta de disciplina trazem, né? E aí quando a gente para pra pensar, vale muito mais a pena eu ter um personal me acompanhando, eu ter um médico. É um investimento, né, Carol? Assim, são tudo isso, são o que é prioridade, né, na vida da pessoa, né? Exato. Você sabe que, falando em investimento, né, trazendo... Olha onde a gente foi parar, nos Estados Unidos, que tu trouxe pra tua vida, que melhora a autoestima. Mas vamos mais fundo, vamos cavar mais fundo. Porque eu tenho essa visão. E eu, muitas vezes, guardo ela só pra mim. Mas quando eu trago um atendimento personal, agora eu vou trazer no podcast pra todo mundo ouvir. Que é o que eu vivo, é a minha crença. Quando uma pessoa, ela olha o valor e acha caro, e olha só pro valor e não entende a profundidade daquela decisão que ela tem que tomar, ela realmente não vai ir. Agora, quando ela traz sabedoria acompanhado deste olhar de valor, por exemplo, eu falei do pai de família ali, né? A gente falou só da vida dele, dos finanças dele. Mas e quem tá ao redor dele depende do amor dele, da atenção dele, da performance dele, que ele durma bem, depende que ele esteja dentro do MC correto, depende que ele tenha bom humor. Todo mundo ganha. É verdade. Então tu vai gastar ali, vamos supor, 2, 3 por mês, não é só para emagrecer, é para amar mais. Tu vai ter mais disposição para amar, mais paciência, porque uma pessoa que tá obesa, inflamada, insatisfeita, olhar no espelho, ela é uma pessoa irritada. É uma pessoa sem paciência, é uma pessoa que produz menos no trabalho, logo ela nunca vai ser promovida, diferente de alguém num outro cenário que está com autoestima, confiante, normalmente entrega mais do que é pedido, vai ser promovida, vai ganhar mais dinheiro. Quem que ganha? Não só ela, os filhos, a mulher ou o esposo. Então, olha onde a gente chegou falando de um medicamento. Então, tem que ter esse olhar global. O que eu estou fazendo para mim que impacta nos meus? Não só para mim. Então, eu guio, eu sou personal, sou vaidoso, eu já tenho os meus clientes. Eu poderia simplesmente dar uma relaxada. Por que tu continua, Gui? Cada vez mais seco, cada vez mais forte, cada vez buscando mais, cada vez estudando mais. Aqui me conectando com o Edu, aqui no podcast. Eu disse, eu não vou parar porque eu quero ser o melhor marido do mundo para minha esposa. Tanto em poder aquisitivo, poder de intelecto, entender, eu faço isso não só no profissional, mas na área espiritual, buscar entender a minha função nessa terra, buscar entender como eu posso fazer para ajudar e ser o melhor pai para os meus filhos. Então, essa visão, ela precisa estar junto nessa decisão de, agora eu vou investir na minha saúde. Não é caro, é um investimento para mim e para os meus. Eu tenho, não sei se cabe aqui, eu vou contar uma história bem rápida, tá? Essas histórias são legais porque vai somar. Se conecta, né? Vai somar, olha só. Eu tinha uma paciente, né? Tive uma paciente no ano passado. Ela chegou para mim, naquele momento da vida dela, ela estava passando por um período bem ruim, estava depressiva, usando 2, 3 medicações para depressão, medicação para dormir, estava num fundo de poço, assim, né? Então, olha, né, eu expliquei para ela, olha, essas são as opções que a gente tem, né? Obesa, né? Um MC elevadíssimo, ó, essas são indicações, a gente tem indicação de te tratar, né? Tem como fazer isso, cuidar também da tua saúde mental, né? Isso vai ajudar muito. E ela, doutora, eu adorei, eu queria muito, mas agora eu tô desempregada, né? E colocou a incapacidade, né, dela no momento, dita incapacidade de ter um investimento desse. E eu disse, deixa eu só te falar uma outra perspectiva, né? Que eu queria muito ajudar essa menina, né? Eu disse, olha só, vamos pensar comigo, né? Se tu tá procurando um emprego, né? Aí, qual é a nossa tendência? O que a gente aprende desde criança?
a gente vai crescer, aí as coisas vão se organizar e a gente vai aí ficar feliz, né? Então, mas a ordem é o inverso. Eu disse para ela, olha só, e se tu fizesse investimento em ti agora, melhorar, né? Melhorar a tua relação com os outros, contigo mesma, o que pode acontecer, né? Acho que tu tem que levar isso em consideração. E ela pensou nisso, né? Foi para casa e voltou o doutor na outra semana. Doutor, vou fazer, né? Pediu dinheiro emprestado, né? Quando a gente quer uma coisa e foca e vê a importância daquilo, aquilo é uma prioridade, esse investimento. Fez. O que aconteceu? Conseguiu um emprego. Ela emagreceu muito, assim, sabe? Em 2 meses, assim, 3 meses, ela já tinha perdido 30 e poucos quilos, né? Era outra pessoa, sabe? Nunca tinha mostrado os dentes, já estava sorrindo na segunda e na terceira consulta, né? Tinha arranjado um emprego melhor do que ela queria, né? E casou, né, no ano passado, né? Tudo ali deu 6 meses, eu tô falando dessa história, deve ter 8 meses a primeira vez que eu vi ela. Casou, então mudou a vida completamente, a outra pessoa, tu entendeu? Por quê? Porque investiu nela. E então a nossa prioridade é primeiro nos fortalecer primeiro, né? Do ponto de vista emocional, do ponto de vista físico, né? É que se a gente não tá bem com a gente mesmo, nada mais fica bem, né? Cuidar dessas bases, porque quando tu faz isso, as coisas automaticamente elas se organizam ao redor de ti, sabe? Tu não tem que primeiro esperar que tudo se organize e aí tu sente felicidade. Não, tem que a vida ela parte de ti, entendeu? Ela parte de ti, tu tá comandando isso, entende? As coisas estão assim porque a mensagem que tu tá enviando é essa, né? A vibração, a frequência que tu tem é essa. Muda a frequência, muda a vibração, investe em ti, se enxerga de outra maneira, te fortalece, que tu vai ver que as coisas automaticamente se organizam. Elas vão pro lugar delas, tu entendeu? Elas muda a vida, né? Muda a vida, é verdade. É isso que a gente tá falando, assim, ó. Tem como melhorar, e até a pessoa que já tá boa, tem como melhorar, né? Melhora outras áreas, né? E às vezes é isso que as pessoas elas não entendem, né? Elas ficam esperando condições externas para poder se sentir bem. E não é isso. Vai sair de ti o negócio, entendeu? Exatamente. Né? Gente, então para finalizar nosso papo, que foi muito produtivo hoje, eu queria que se vocês fossem dar um conselho, tá? Para alguém que já usou o Monjaro ou que tá pensando em usar, qual seria esse conselho? Quer começar, Gui? Pode ir. Vou começar. Eu não vou querer impressionar e nem trazer algo. Eu vou trazer o verdadeiro conselho que eu daria, tanto nas câmeras quanto fora. Tem que ter acompanhamento. Sem acompanhamento, vai quebrar a cara. Porque no meu conhecimento, quando eu penso tiros e partida, o que fazer durante o uso? Bum! É um mapa muito grande, 2,2 de proteína, cuidar do cardio em excesso, ter horário, rotina, saber que tá sem apetite, mas tem como intencional. Se eu ficar falando, vai ser 1 hora. Imagina uma pessoa que não faz a mínima ideia, uma pessoa que estudou direito, uma pessoa que é veterinária, ela precisa de acompanhamento, porque é muita coisa. E para ter sucesso, tem que ter acompanhamento no sentido de passo a passo, protocolo e entregar o produto desejado. Uma coisa, aquilo que eu falei antes, é fácil fazer antes e depois. Eu quero ver fazer o depois do depois. É aquela pessoa dizer com todas as letras, eu cheguei exatamente onde eu queria. Essa pessoa que fala isso tem acompanhamento. É verdade. Ótimo. Não, pra gente fechar, então, né, o conselho que eu daria para quem já usa o Monjaro é assim, ó, seja criterioso, né? Seja criterioso. E eu pressuponho aqui que as pessoas estejam em acompanhamento, né? Que está usando o Monjaro está em acompanhamento. Então, seja criterioso com os parâmetros que os profissionais que estão te acompanhando estão usando, né? Para nortear o teu tratamento, sabe? Para progredir a dose, para fazer desmame, para te orientar, né? No ponto de vista nutricional. Então, tem que ser criterioso quanto ao protocolo, ao método que está sendo usado. E para o paciente que está pensando em usar, o conselho que eu daria, seja criterioso na escolha da equipe que vai fazer isso, né? Então, se informa antes, né? Claro, eu estou também pressupondo que essa pessoa tem a indicação de uso, né? Então, seja criterioso na escolha, né? E isso deve ser assim, um divisor de águas na tua vida. A gente tem que entrar no jogo para ganhar, né?
A gente não vai entrar no jogo para ver o que acontece. Aí é aquele cara que quer parar de fumar e tá querendo ver o cardápio. Então, tu tem que... Decidiu, é isso que tu quer, faz sentido, vai trazer benefício para tua vida, obviamente, então é assim que a gente vai fazer. Entende? Então, orientação, ter esse filtro, né, de ter critérios de escolha, né, e essa questão do acompanhamento, isso já tá, né, a gente já falou aqui todo o Foi podcast a sobre base. isso né, nem se fala mais, né, Perfeito. Muito bom. é isso? Uhum. Então tá, E a gente mostra resultado, né, Edu? resultado, É isso tem aí. que ter, é Eu isso. sempre falo, a pessoa vai, por que tu quer que eu mude, né? O quanto eu moldo a importância do resultado dela. Que eu quero que ela fale para todo mundo que eu sou o melhor personal do mundo. Tipo, foi ele que fez, porque assim eu vou ganhar reconhecimento profissional e vou ganhar outro cliente. É isso aí. Então, isso mostra o quanto eu quero ter o resultado, não É. só por ti, que já é o suficiente, né? Tu tá me honrando, me contratando o Edu, nossa equipe. A gente quer ter o resultado para que você fique bem, mas também para que o nosso nome gire. É. Ou seja, tu tem a segurança de pensar, eles vão me levar lá porque é por eles também. Não é só por mim, né? Bacana. E esse é o feedback que tu fez um trabalho bem feito, né? Pra Isso. ti, né? E pra nossa equipe, né? Pro nosso time. Esse é o retorno que a gente busca. Resultados, né? Então, essa é a satisfação de ver a transformação na vida de todos os nossos clientes, né? De acompanhar eles depois. Esse é um outro diferencial que eu acho também é legal. A gente acompanha, Carol, os nossos pacientes depois que eles terminam um tratamento com a gente durante um ano ainda. Olha só. Né? Então esse acompanhamento existe. Por quê? Para a gente ter dados, né? Para a gente ter essas, assim, ó, deu tudo certo e o porquê que deu certo, né? Alguma coisa não deu certo, o porquê. Uhum. Então é nisso que a gente trabalha. Por quê? Porque daí a gente consegue melhorar para os próximos, né? Então existe sempre uma progressão desse trabalho, né? No sentido de ir lapidando ele, de que ele fique no fim das contas o mais efetivo possível, Uhum. né? Então, a gente busca mesmo uma perfeição, né? É o que a gente deve buscar, né? É verdade.